Durante o naufrágio do Titanic em 1912, um pai chamado John Harper demonstrou uma coragem excepcional ao proteger sua filha de 6 anos, Jessie. Quando o navio atingiu o iceberg e começou a afundar, John colocou sua pequena filha em um dos botes salva-vidas disponíveis, recusando-se a deixá-la para trás. Porém, ao perceber que não havia espaço para ele no bote e que Jessie não poderia sobreviver sozinha, John entregou sua pequena filha a uma mulher que estava no bote, dizendo-lhe para cuidar dela enquanto ele ficaria no navio para ajudar outros passageiros a escapar. John Harper permaneceu firme e corajoso até o fim, confortando os passageiros, orando com eles e incentivando-os a aceitar a Jesus como Salvador. Sua dedicação em proteger sua filha e sua coragem em ajudar os outros até o último momento deixaram uma marca duradoura na história do Titanic. Jessie foi uma das poucas crianças salvas na tragédia, graças ao sacrifício de seu heróico pai. Hoje, refletiremos sobre a segurança que um pai pode oferecer. Ainda que nosso pai terrestre falhe, nosso Pai Celeste sempre estará de braços abertos para nos acolher. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Feliz Dia dos Pais! O Dia dos Pais é uma celebração que homenageia os pais e as figuras paternas e a importância da paternidade em nossas vidas. Aqui no Canadá, o Dia dos Pais é uma data comemorativa que acontece anualmente no 3º domingo de junho. É uma oportunidade de reconhecermos e valorizarmos a influência que os pais têm na sociedade e nos laços familiares. Eu sei que o Dia dos Pais, ou a própria menção da palavra pai, pode evocar memórias dolorosas para alguns de vocês, mas para a grande maioria de nós, há pelo menos algo que nossos pais fizeram ou ainda fazem que apreciamos neles. Como cristãos, o Dia dos Pais pode ser uma oportunidade para agradecer por nossos pais e ainda mais por um Pai Celestial perfeito. Vamos refletir brevemente sobre o relato do batismo de Jesus. Na beleza desse momento, vemos Jesus agindo em obediência amorosa ao seu Pai. E o Pai revelando ao mundo de forma descarada o quanto ama seu filho. O calor divino desse abraço entre pai e filho irradia 4 verdades transformadoras que abordam poderosamente o tema da paternidade. Esses versículos nos dão insights sobre a importância da paternidade e a cura das feridas deixadas pela ausência de um pai. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. A Bíblia nos diz que quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu e repousou sobre ele. Sim, o Espírito foi o agente capacitador no ministério de Jesus. No entanto, isso também foi um sinal de que Deus estava presente com seu filho. Ele não o deixaria órfão. Deus, o Pai, sempre estaria lá por seu filho. Se Deus achou importante deixar o mundo inteiro saber que ele estava presente com seu filho, quão importante é para os pais de hoje estarem presentes com seus filhos. Assim como Deus, o Pai, não abandonou Jesus, os pais devem estar sempre presentes, apoiando seus filhos. Já uma segunda lição pode ser vista quando Deus troveja as seguintes palavras no batismo de Jesus: Este é meu filho. Falando do céu,
Deus, o Pai, faz uma declaração audaciosa ao mundo dizendo: este é meu filho. Em essência, ele está dizendo: ninguém se engane, ele me pertence. Eu sou o seu pai e ele é meu filho. Deus, o Pai, não deixa nenhuma ambiguidade em torno da sua relação com Jesus Cristo. Jesus está claro sobre quem é seu Pai, assim como aqueles que ouviram o Pai falar. Em nossa cultura sem pais de hoje, crianças e adultos anseiam por ouvir essas palavras vivificantes de seu Pai. Em uma época em que muitas crianças nem mesmo têm o nome do pai em suas certidões de nascimento, o ritual de reconhecimento paterno fala muito sobre a importância e a necessidade de os pais reconhecerem seus filhos. Assim como Deus reconheceu seu filho, os pais naturais também são esperados a fazer o mesmo. Uma terceira lição pode ser extraída da frase que sucedeu a afirmação de paternidade. Na passagem, também ouvimos e vemos Deus expressando seu amor por seu filho. Este é o meu filho, a quem amo. Assim como Deus, Pai, ama seu filho, os pais também têm a responsabilidade e o privilégio de reconhecer e amar seus filhos. Esse ato de reconhecimento amoroso paterno é fundamental para o desenvolvimento saudável e o bem-estar emocional das crianças. Para muitos pais, existe a crença que a única responsabilidade é prover comida, roupa e abrigo. Mas não é bem assim. Nossos filhos têm outras necessidades também. Devemos criar nossos filhos com amor. Um amor que deve se expressar em palavras, mas também em ações. O mundo carece da presença de pais que irradiam todas as formas de amor aos seus filhos e filhas, assim como o Pai Celestial inundou seu Filho de amor. Já a quarta e última lição que queremos destacar hoje vem da declaração final de Deus a Jesus em seu batismo. Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Deus estava orgulhoso de Jesus. O Filho trazia alegria ao Pai e Deus não escondeu isso do Filho. Acho essa frase do texto tão incrível. Aqui, Deus diz ao mundo que Jesus é seu Filho, a quem ama e que ele está bem satisfeito. Pense nisso por um momento. Neste ponto da vida de Jesus, ele ainda não havia pregado um sermão, curado os doentes, ressuscitado os mortos, expulsado os demônios, chamado seus discípulos e estava longe da cruz ou da própria ressurreição. No entanto, o Pai o valida não pelo que ele fez ou pelos trabalhos futuros que faria. O Pai afirma Jesus apenas por quem ele é, seu amado Filho. Hoje, filhos precisam ser validados não somente por conquistas, mas por simplesmente serem filhos amados. Que tais lições possam inspirar os pais a refletirem o nosso Pai Celestial. Um feliz Dia dos Pais. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo,
E ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Feliz Dia dos Pais! Seja bem-vindo ao Está Escrito nesse programa todo especial. E hoje nós temos uma convidada que já é conhecida de vocês, é a Patrícia. Ela esteve conosco no Dia das Mães e ela está de volta com um outro livro para conversar conosco nesse Dia dos Pais. Patrícia Lopes Ferreira, ou Patrícia Ferreira Lopes. É verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigadinha, é um prazer estar cá de novo. Obrigada. Que alegria ter você conosco agora para falar de um outro livro. Mas fala para quem está assistindo a gente um pouquinho sobre você, o que você está fazendo hoje em dia. Então, eu agora tenho um trabalho novo, até agora tenho sido professora por 25 anos, inclusivamente a professora do seu filho, mas eu agora estou trabalhando na Conferência de Ontário como diretora do Ministério das Mulheres e das Crianças. Que trabalho bonito, obrigado. Obrigada. Você escreveu um livro todo especial. Como que é o título do seu livro? Portugal's Daughter, Filha de Portugal. A Filha de Portugal. Você é uma portuguesa. Sim. Que veio ao Canadá. Quando tinha 5 aninhos, eu era pequenina. Como que foi esse processo para você de vir de Portugal com 5 anos para um novo país? Então, eu lembro-me, quando era pequenina, não falar inglês e aquela sensação de não saber falar, que era tudo muito diferente, a neve. E pronto, crescer como imigrante. E a situação dos meus pais foi uma situação muito difícil. Naquele tempo que nós viemos, foi um tempo de recession, que também foi difícil, mas também tem lembranças muito bonitas. Os meus pais, há quase todos os anos, não todos os anos, mandavam-nos para Portugal para não esquecer da nossa cultura, do nosso país. E passavam o verão todo, a escola acabava, diretamente para o avião e o dia antes da escola começar, voltar para trás. É o verão todo em Portugal, para não esquecer da nossa raiz. Que gostoso passar o verão em Portugal quando criança. Yeah. E como é que foi a pesquisa desse livro? Porque ele é um livro recheado de referências da cultura portuguesa. Como é que foi a pesquisa? E teve alguma coisa pessoal que te influenciou a escrever esse livro? Alguma vivência? Então, este livro é em honra dos meus pais e da sua jornada como imigrantes e o que eles passaram aqui. Eles, como muitos imigrantes, passaram muitos tempos de, bons momentos, mas também momentos muito difíceis. E principalmente, apesar do livro ser para os dois, principalmente o meu pai. A minha mãe, que muitas pessoas talvez conhecem, é uma mulher cheia de força e de energia e ajudar, e ela ajudou-nos a assimilar a cultura canadiana. Mas o meu pai é aquele que nunca deixou-nos esquecer de Portugal, de ser português, da música, da poesia, dos livros, de tudo. E ele é que trazia sempre aquele elemento português. Então a história é também honrando a ele e o nosso amor à nossa cultura. Então o livro tem como 2 narrativas. Tipo a história do meu pai comigo e também muitos pais imigrantes, a jornada da vida de uma menina e os marcos que passa na vida, e o pai a dando conselhos, como o meu pai sempre me deu, e também celebrando Portugal. Neste livro, o livrinho é pequenino, é um livro de crianças, mas tem mais de 115 referências de cultura portuguesa. Música, arte, a pessoas famosas, lugares históricos, tudo neste livrinho. Então tem um bocadinho de tudo. E eu entendi que você ganhou até um subsídio do governo para fazer esse livro, né? É verdade. Ajudaram para a impressão deste livro se eu usasse talento português. Então, a ilustradora Joana Felix Mink, que é uma mulher espetacular que nós conhecemos
na internet e ela conseguiu capturar a minha visão de uma maneira tão linda neste livro. Ela fez um trabalho incrível e eu estou imensamente grata a ela. E pronto, e ela vive em Portugal e ela escreveu o livro, então ela também me ajudou em aspectos. Eu aprendi coisas da minha cultura que não sabia, que também foi muito lindo. Então foi uma viagem as duas, uma jornada muito bonita. Quando esse livro foi lançado, era a época que você era professora do Cris ainda, né? É verdade. E eu lembro que eu tive o privilégio de adquiri-lo e ter até a sua escrita nele. E eu me lembro muito bem a primeira vez que eu li esse livro com Cris e com a Olivia. Era à noite, era bedtime, e a gente começou a ler, e eu lendo para eles, e eu lembro que eu me emocionei muito com o livro, porque o livro, ele fala de vários aspectos, e eu lembro com carinho qual que é o meu aspecto preferido do livro. Você tem uma parte do livro que mais te emociona, ou mais significativo para você? Então, a parte que mais me emociona é o final do livro, porque o que acontece durante o livro, e eu posso até ler a parte, porque o livro está em inglês e atrás está em português, mas o livro, ele vai assim. Por exemplo, vai vendo a jornada de um pai e de uma filha e ele vai falando com ela e começa sempre assim igual. Ele diz assim: "Oh paizinho, quem sou eu e a quem eu posso criar?" E o papá pega na guitarra e eu escuto o seu cantado: "Filhinha, somos um fado, com esta alma, este chale, é a jornada uma cantiga. A jornada é uma cantiga e cada passo um baile." Depois no final, levanta a alta cabecinha, não te esqueces desta certeza. Podes cantar com confiança da tua alma portuguesa. E todas as frases acabam assim, mas a parte que eu gosto é a maneira que acaba, porque ela vai estar sempre perguntando: "Oh paizinho, quem sou eu?" Isso foi uma das coisas que foi muito importante com este livro, porque também, como imigrante, vocês também podem... Uma pessoa não sabe quem é. Bem, eu não sou bem portuguesa, mas também não sou canadiana. Vou para Portugal, eles dizem: "Não, tu não és portuguesa." E estou aqui, mas também não me sinto canadiana. Quem sou eu? A minha identidade? É uma pergunta que todo o imigrante faz quando muda, quando tem aquela sensação de diáspora. Então, e no final, ela vai perguntando: "Paizinho, quem sou ele?" E ele vai dando dicas e no final ele pergunta-lhe a ela. Ele pergunta: "Oh minha filha, quem sou eu? Será o que eu fiz teve valor?" Abracei o meu papá com ternura e amor. "Oh papá, és uma lenda, jamais serás esquecido. Intemporal é o teu legado, não chores mais, meu pai querido." Levanta alta a cabecinha, lembra sempre com certeza, com um sorriso de confiança, a nossa alma é portuguesa. Então no final é como um circo. Ela vai perguntando ao pai e no final ele pergunta-lhe a ela, que ele já está velhinho, e ele pergunta-lhe a ela: "Quem sou eu?" E ela disse: "Não te esqueças quem tu és, que tu também me ensinaste quem eu sou." Uau! A maioria dos nossos telespectadores, né, eles são imigrantes de certa maneira, né? Estão aqui no Canadá, mas ou nasceram no Brasil, em Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, mas estão aqui e tentando encontrar o seu espaço. E nessa luta ele perde a identidade, né? É isso. E a principal identidade é que nós somos filhos e filhas de Deus. É verdade. E acho que esse é um fator muito importante nesse dia, que é o Dia dos Pais, de a gente lembrar as nossas raízes, né? A sua raiz tão linda, portuguesa, a nossa brasileira, né? E as raízes dos nossos telespectadores, mas no final a nossa raiz remete a Deus. É Deus. E a gente não pode esquecer disso. É verdade. E já que estou falando de raiz, como é que você hoje transmite essa raiz para sua filha? É claro, ela já nasceu aqui, né? Mas ela carrega alguma coisa da garotinha portuguesa que descobriu a sua identidade? Então, uma coisa que é muito importante na nossa casa é a nossa filha entendendo a nossa cultura. E é interessante porque são duas culturas. E o meu marido, ele é muito patriota mexicano. É um mexicano muito patriota. Então, ele põe sempre a música, fala histórias, como o meu pai fazia. E eu também tento fazer a mesma coisa, mostrar fotografias à minha filha, falar sobre a nossa cultura e também do carácter português. Nós somos lutadores, filha, vamos à luta, vamos atrás. Faz sentido? Muito. E para mim, quando eu estava lendo, né, o livro,
eu vi também como uma carta de amor para o seu pai, uma forma de retribuir o que ele fez por você, né? Essa imagem dele fica muito estampada. Tem alguma memória preferida que você tem, que você colocou no livro? Alguma história com seu pai que está estampada aí de alguma forma que você gostaria de compartilhar com a gente? Meu pai tocava harmônica e ele começava a tocar na cozinha e vamos dançar na cozinha ou tiroliro, como eles dizem. E ele ficava a tocar e nós a dançámos à volta dele. Isso é uma memória muito bonita que eu tenho quando era pequenina, mas o meu pai sempre transmitia, e a minha mãe também, o que é bonito da nossa cultura. E isso, eu sou muito agradecida por isso, por ter isso, porque faz a minha vida mais rica, para poder ter isso. Que coisa. Imigrantes, eles enfrentam a insegurança, o medo, a incerteza. Sim. E eu lembro, né, e eu acho que até minha personalidade foi impactada quando eu mudei. Eu era uma pessoa mais extrovertida. Até quando a Rebeca me conheceu, eu era uma pessoa assim, e muitas vezes não sabia se comunicar, não sabia se portar. A gente começa a ser impactado. E os nossos telespectadores são impactados por serem imigrantes. Como você acha que o seu pai ajudou você nessa formação, trazendo segurança, trazendo, quem sabe, apoio, nessa mudança, nessa formação da Patrícia? Então é interessante que você pergunte isso, porque eu vou dizer a mesma palavra que eu tenho estado a dizer. O meu pai é uma pessoa, ele esteve na Marinha por quase 10 anos, então é aquela pessoa, vamos arregaçar as mangas, pôr o cabelo para trás, vamos à luta. É sempre as mesmas palavras. Não tenhas medo de enfrentar a vida, vamos em frente, porque Deus está connosco. Quando Deus está connosco, tudo é possível. E os meus pais, os dois, são lutadores. E eu até, é interessante porque eu fiz um mestrado na Inglaterra, eu estive lá um tempinho, e o meu mestrado eu estive a fazer entrevistas com mulheres imigrantes do Canadá e mulheres em Portugal, e fazer uma comparação. O que é que a imigração fazia. E é interessante que todas as mulheres que eu fiz uma entrevista disseram, a primeiro fator, o que é uma mulher portuguesa? Uma mulher portuguesa é lutadora. Todas disseram a mesma coisa e nenhumas conheciam uma às outras. Então isso é uma coisa que sempre ficou comigo, de ir à luta, de ir atrás. E outro fator, claro, porque somos cristãos, na nossa casa sempre ir a Deus e pedir a Deus para ajuda naqueles momentos difíceis. E eu tenho visto isso com os meus pais, no seu ministério na igreja, na nossa casa, que são pessoas que levam sempre a Deus a pedir ajuda e dizer que com Deus tudo é possível. Vamos à luta. Que legado lindo. Nossa, muito inspirador. Agora eu queria saber um pouquinho, quando, né, Portugal's Daughter, Sim. a filha de Portugal, como é que seu pai reagiu quando ele viu esse livro? Então, é interessante porque o meu pai chegou de Portugal, que ele estava lá a trabalhar na nossa casa, e ele foi lá fazer uns trabalhos, e quando ele veio de Portugal, eu disse, nós vamos buscá-lo ao aeroporto, ficar um tempinho connosco, depois íamos todos para Londres para ver a minha mãe e a nossa família. E ele não sabia que o livro já estava imprimido. Ele sabia que eu estava a trabalhar no livro, mas ele não sabia que o livro estava imprimido. E eu sentei-o na minha sala, e eu nunca vou me esquecer desse momento, que o meu marido estava assim com a câmera, assim por trás da porta, para ele não saber. E ele sentou-se numa cadeira e disse, paizinho, eu tenho um presente para ti. Eu dei-lhe o livro e ele começou a ver. Eu disse, por favor, tu podes lê-lo para mim, mas ler a parte em português. E foi a primeira vez que alguém leu em português. E a parte portuguesa, eu queria muito que fosse muito parecida com a parte inglesa, para não perder os sentimentos, e também, e estava em rima também, que é para, pronto, ter aquele aspecto poético. E ele, quando leu, nós os dois sentados, eu estava aqui, é uma cadeira assim, eu estava sentada aqui ao lado dele, com o braço à volta dele, e ele estava a ler e estávamos os dois a chorar. Foi um momento muito bonito, marcado para o resto da vida. Nunca vou me esquecer. Esse livro é muito rico, né? Seja de memórias, de sentimentos, da cultura portuguesa, as cores, os desenhos refletem tudo isso. Tem muita riqueza aí. Mas se você fosse destacar uma mensagem que você gostaria de deixar para alguém que está recebendo esse livro, que vai ler esse livro, qual que seria essa mensagem principal?
Bom, a mensagem principal do livro é: não te esqueças quem tu és e de onde tu vais. Não te esqueças quem você é e de onde vai. E como cristãos, nós lembramos que nós, apesar de sermos cidadãos deste planeta, a nossa cidadania vem de um lugar muito mais grande, do céu. Isso é uma coisa que nós temos que sempre lembrar. Deus pode nos chamar para lugares diferentes do mundo, como vocês já mudaram muitas vezes, não é? Mas na realidade o nosso lar, a nossa casa é no céu. E para não esquecer quando temos aqueles momentos de insegurança como imigrante. E no final do livro tem a carta. Tem uma carta. Ao imigrante, né? A criança imigrante. A criança imigrante. E essa é a minha parte preferida do livro, porque ela fala justamente o nosso valor. Sim. Quem a gente é. E para mim esse é uma parte que toca muito, porque a gente tem essas coisas de questionar nosso valor, Sim. questionar quem a gente é. E a identidade em Deus coloca tudo isso em prova, né? Nós temos um valor inerente a despeito da nossa diversidade. E a cultura portuguesa é maravilhosa. Eu amei aprender sobre a cultura portuguesa. Pronto, sou um bocadinho bias, como eles dizem em inglês, mas a realidade é uma cultura muito bonita. Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação nesse programa tão rico e especial do Dia dos Pais, uma homenagem de uma filha ao seu pai. Se alguém quiser adquirir o livro, como que eles fazem? Então, o livro, a versão eletrónica está no Amazon, mas o livro em si, para comprar uma capa assim, é no meu webpage, no website. É o Amelie, que é o nome da minha filha, bluebooks.com, ameliebluebooks.com. Muito Vamos fazer uma obrigada. oração? Vamos. Você podia orar conosco? Claro. Querido Deus, muito obrigado por ser nosso Pai perfeito e obrigado também porque a Patrícia trouxe esse livro tão lindo que fala de um amor de um pai por uma filha. Eu coloco cada pessoa que está assistindo aqui nas tuas mãos e obrigado pelos pais que estão assistindo a gente também. É em teu nome que eu oro. Amém. Amém. Para esse programa especial Dia dos Pais, nós temos uma oferta especial, o amor de pai, que reflete o amor de Deus por você e por mim. Se você quiser receber gratuitamente essa revista, peça ainda hoje. Eis as informações para você ganhar a sua cópia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Patrícia, muito obrigado por ter participado do nosso programa hoje. Foi um programa especial para os Dias dos Pais e você abrilhantou o nosso programa. Obrigado. Obrigadinha. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Muito obrigada. E um feliz Dia dos Pais. Feliz dia. E feliz Dia dos Pais para você que está assistindo a gente também. Semana que vem tem mais, mas até lá lembre-se, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.